Ok, pessoal, então voltamos e vamos mais para frente um pouquinho. Aqui, somente mostrando a equação do trabalho, que a pessoa está ali aplicando uma força e o trabalho, que também é representado por essa letra grega chamada tal, o trabalho dessa força é a força, o deslocamento e o ângulo que esta força faz com o deslocamento. O cosseno desse ângulo, esse cosseno pega justamente a componente horizontal, mostrando que a componente vertical, se for 90 graus, ela não realiza trabalho. Mais uma vez, frisando, forças perpendiculares não realizam trabalho. Aqui, coisa que aluno gosta muito, que é gráfico. Então, se eu tenho uma força aplicada, constante, aplicada sobre um corpo, e ele vai de um ponto A até um ponto B, fazendo deslocamento D, logo, eu realizei o trabalho. Agora, observe uma figura geométrica, um retângulo, como é que eu calculo a área dele? É base vezes altura. A base vale D, que é a distância, e a altura vale F. Então, base vezes altura vai me dar, propriamente dito, o trabalho. Então, qualquer que seja a imagem que eu tenho, o gráfico que eu tenho, ó, aqui eu tenho uma força variável. Ela começa num valor e ela vai subindo até outro valor. E ela deslocou de um ponto A até um ponto B. A área deste gráfico também vai me fornecer o trabalho realizado. Não importa se é reto, se ele é curva, se é uma senoide, mas a área abaixo do gráfico me dá o trabalho que esta força realizou em cima desse sistema. Aqui uma outra. Aí como é que eu calculo? Eu posso calcular essa área 1 toda aqui, mais essa área 2, ou eu posso pegar esse grande retângulo aqui e somar com este triângulo. Não importa como eu vou fazer, importa que o resultado será o mesmo. A área abaixo desta curva que temos aqui, onde a força aqui ela decai, e depois ela fica horizontal, ela fica constante. A área abaixo deste gráfico, ela me representa o trabalho. Agora, aqui, ó, vamos entender um pouquinho mais. Temos aqui uma força que ela sai de 0, vai até 200, fica uma força constante, e isso ele está deslocando, ó, deslocamento. Ele andou até 5, depois andou até 10, aí a força vai diminuindo, e ele continua se deslocando. Depois não tem força nenhuma atuando, e ele continua se deslocando. Espera aí, como é que ele vai se deslocar se não tem força? Lembre-se da primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de movimento a menos que uma força resultante atue sobre ele. Portanto, ele já tinha uma velocidade, a força acabou, não tem ninguém dissipando, porque quando eu jogo algo em cima de uma superfície, ela para, por quê? Porque acabou a força? Não, porque essa energia que eu forneci àquele corpo foi dissipada, por exemplo, através do atrito. Por meio do atrito, eu dissipei essa energia. Então, esqueçam aquela ideia, o corpo parou porque acabou a força, o corpo parou porque acabou a velocidade. Na verdade, a questão da velocidade ela muda porque alguém está retirando energia daquele sistema. Normalmente é o atrito. Então, continuamos. Temos aqui a força variável, ela sobe, ela desce e o corpo continua se deslocando sem força nenhuma, que ninguém realizou trabalho sobre este corpo porque não tem força. E depois temos uma força negativa. Opa, força negativa? Sim, se o deslocamento é para cá e eu tinha uma força positiva, o deslocamento e a força têm a mesma direção. Mas no momento em que eu tenho deslocamento para um lado e força para o outro, o ângulo entre eles é 180. Aí eu tenho uma coisa chamada trabalho resistente ou trabalho dissipativo. Aqui é um trabalho motor, aqui é um trabalho resistente, aqui ele dissipou energia. Como é que fica, então? A energia que eu forneci para que ele ande está ali, ó, a área 1, e a energia que dissipou está ali na área 2. É uma energia negativa. Isso quer dizer que você está perdendo energia. Quando você ganha energia, ela é positiva. A área 1 me dá 3.000 joules, a área 2 me dá menos 2.000 joules, porque, mais uma vez, é um trabalho que se dissipa. Então, fazendo a soma, a área total vai me dar o quê? 1.000 joules ou 1 kJ. Esse foi o trabalho fornecido para que este corpo viesse da posição 0 até a posição 60. Ele veio daqui até aqui. Tinha uma força fazendo um trabalho positivo aqui, que é a força trabalho motor, e uma força dissipando esta energia, que deu o resultante de 1 kJ. Bom, vamos parar o vídeo mais um pouquinho e vamos adiante entender sobre energia numa terceira parte.